É, pastor, derrubaram a gente, achei que não iam derrubar, mas foi. Então aqui, pastor, eu quero continuar a ler o versículo 12 e 13 de Judas, um pouquinho antes. No versículo 11, eu encontro aqui também três características que a gente precisa pensar. Que as pessoas que seguem falsos mestres, falsas doutrinas, estão inseridas no nosso meio. Hoje na rede social, enfim, em todos os lugares onde a gente tem acesso, eles são completamente egocêntricos, são moralmente pervertidos e são gananciosos e eles são rebeldes contra a autoridade. Muito engraçado. Meu amigo Claudinho estava fazendo uma live com a Bianca Toledo hoje. E uma das pessoas que estavam escrevendo nos comentários dele, que eu acabei respondendo para ele, estava dizendo, eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja. Eu falei, mas isso é paradoxal. Como você pode dizer que ama a Deus e não ama a igreja pela qual ele morreu? Então, o que a gente vê aqui, eles não têm afeição por autoridades. Tudo que é autoridade, que impõe limites a eles e impõe responsabilidades, eles não querem. E sobre esse ponto eu tenho algo a falar. Às vezes pessoas vêm me procurar para aconselhamento, para orientação, e vêm de algumas situações, algum desencontro, alguns conflitos gerados na igreja. E não podemos negar, pode acontecer sim. Mas eles dizem, eu quero ser acompanhado, mas eu não quero saber de igreja. Então não posso acompanhar. Porque o acompanhamento vai ser limitado, vai me cansar, porque eu entendo que certos níveis de libertação, de cura, de restauração, tem que estar no corpo de Cristo. E antes de Deus atender ao teu clamor, ele precisa honrar Cristo, o corpo dele. Sim. Então não dá. Não dá para acompanhar fora do corpo. Não dá. Porque Não você tem como. quer ter um clamor, ter uma dor, e Deus ele quer te curar, ele quer te tratar, mas antes ele precisa honrar o filho. E na terra ele honra o filho através do corpo. Sim, e Que é é muito engraçado, porque a gente, esses dias eu estava falando com uma menina transexual, né? E eu estava dizendo para ela, sabe o que é engraçado? Que vocês chamam a igreja, os crentes, de hipócrita. Mas quando você está na balada gay dançando com um monte de gente, você não chama eles de hipócrita. Quando eles, na realidade, muitos deles vivem uma vida hipócrita, mas aí você quer estar nesse ambiente hipócrita, não te ofende. Mas dentro da igreja te causa uma certa aversãozinha, né? o interessante é que ninguém quer sair do mundo, ninguém quer sair da carne, mas todo mundo arruma um monte de fatia para sair da igreja. Não? Porque as pessoas lá dentro não prestam, não me amam. E quem te disse que no mundo LGBTQ+, para lá, vão te amar? Aonde? Que ilusão. É justamente uma propaganda enganosa, ilusória, contraditória, que eles não conseguem discernir. Não conseguem Sim. discernir. Vai continuar lendo o texto de E Judas? aqui, o texto, agora no 12 e 13 de Judas, a gente vai encontrar um ponto também. Aqui, o Judas vai dizer que esses apóstatas contemporâneos, eles se encaixam num padrão histórico também de caráter. Aqui, o primeiro do caráter deles eles são como rochas submersas, que eles causam destruição de forma silenciosa. Eles são egoístas como pastores mercenários. Depois, no 12, vai dizer que eles são como? São enganosos como nuvens sem chuvas. Eles são decepcionantes como árvores infrutíferas. Eles são inconstantes como as ondas no mar revolto. Eles são indignos de confiança como estrelas errantes. Então, a gente tem no livro de Judas tantos pontos dizendo sobre essa realidade de pessoas que se infiltraram para dizer que a homossexualidade ela pode ser vivida a partir da realidade das escrituras. Ele tem tantos pontos devastando essa realidade que, gente, pelo amor de Deus, o cara é um profeta atual. Ele escreveu lá no primeiro século, muito provavelmente antes da queda de Jerusalém, no ano de 70. Ele escreveu antes, apontando uma realidade daquela época. E aqui, pastor, volta uma frase que eu sempre digo: o homem não muda. Em toda a história da humanidade, o homem continuará com as mesmas cobiças, com os mesmos desejos.
enganosos dentro do seu coração. Então, não muda de lá para cá, porque agora a ciência social, porque a psicologia acredita que a orientação sexual homossexual é uma variante natural. Então, não é aqui o nosso ponto. O nosso ponto precisa ser histórico. E a gente precisa olhar a completude de tudo. Por isso que o pensamento que vai contra a história, porque olha para a história e acha que ela é opressora, quando ela deteriora a história, está fazendo com que nós fadamos ao erro daquilo que aconteceu na história, repetir, né, aquilo que aconteceu. E tem mais aqui, ó, os apóstatas contemporâneos no 14 e 16, eles se encaixam no padrão histórico em sua condenação. A impiedade foi marcada para o juízo de Deus desde o início da história humana, como se comprova pela profecia de Enoque, que Deus já deixou um dia marcado para sua justiça, e os hereges contemporâneos, no versículo 16, demonstra sua impiedade em seu falar, marcando-se assim para o juízo. Eles estão sendo condenados pela sua própria fala. E aqui a gente tem também alguns outros que é para a gente recordar. Defender a fé exige consciência dos deveres dos crentes em tempos de heresias. Então, pastor, nós precisamos nos posicionar. Quando eu vi o vídeo desse menino, colocou na internet dizendo que a nossa interpretação... Aqui é o caso daquele líder do Êxodos, por exemplo, né? O líder do Êxodos Internacional, que depois de 35 anos com o ministério, ele decide dizer que aquilo para ele foi uma fraude, não foi real, enfim, abriu mão daquilo e agora volta trazendo toda aquela lixaiada. Então, não tem como a gente ceder à pressão da cultura, pastor. Então, eu digo para o Senhor e para mim, nós estamos nessa linha de frente, pastor. Nossa caminhada é árdua, o nosso caminho é longo, mas o nosso final é certo, como todo o final de toda a humanidade está certo, do falso e do verdadeiro, do santo e do profano. Então, nós sabemos que para nós tem a coroa da vida guardada para todos aqueles que perseverarem até o final. E essa é a promessa para a nossa vida. Mais vale a eternidade do que é a vida aqui, tão passageira e efêmera. A Bíblia ainda fala que nós estamos passando uma leve e momentânea tribulação, que não se compara com o quê? Com o peso de glória que haveremos de experimentar e vivenciar. O que é resistir à carne? O que é estar no centro da vontade de Deus? O que é exercer o meu poder de escolha em Deus? Sim. Não é verdade? Sim, e ó, pastor, aqui os crentes devem constantemente levar em consideração os ensinamentos dos apóstolos. Judas está dizendo para a gente. Ele está dizendo, lembre-se das predições apostólicas. Lembrar das predições apostólicas é obrigatório a gente olhar para os apóstolos. Enquanto as pessoas estão olhando para Paulo e para os demais apóstolos criticando, Judas está dizendo para a gente, olha para eles, é que deles está vindo a resposta. Está dizendo também que o caráter dos hereges foi predito como sendo profano e pervertido. Aí vem a conduta dos hereges contemporâneos, confirma como o objeto da profecia apostólica. E aqui também, eles são eclesiasticamente divisíveis. Eles são moralmente dissimulados e eles são espiritualmente defuntos. Eles estão mortos. Completamente. O que eu acho interessante é porque as pessoas não conseguem ter como referência o próprio Cristo. O que eu vejo desses líderes? Eles não são acessíveis, a vida deles não é aberta, eles não se sacrificam pelas pessoas, eles têm toda uma performance, toda uma prática, todo um discurso pronto. E as pessoas não conseguem identificar que esses sinais são falsos. E se você for ver as pregações ao longo do tempo, há contradição nas falas. Muitas contradições. Sim. Mas as pessoas estão tão enganadas, estão com o coração tão cheio de busca, de satisfação, de aceitação, que elas não consideram, elas querem ser afagadas, elas querem ser abraçadas nas suas faltas, nas suas doenças, e não consegue perceber, infelizmente. Eu tenho uma história também muito interessante de um pastor nascido no lar cristão, trabalhava com restauração nessa área e, em
enfraqueceu a sua fé e foi parar numa igreja inclusiva. Também de que? Daquela personagem que eu falei agora há pouco. E lá ele falou assim, olha, eu estou impactado, pastor Carlos, porque eu senti a presença de Deus. Eu digo, claro, se você estivesse num prostíbulo, numa orgia, e teu coração se quebrantasse, clamasse a Deus, ele se manifestaria. Nada pode impedir a presença de Deus. Agora eu pergunto, o que você fez com a presença de Deus naquele lugar? Porque manifestação depende de ti, depende dele. Ele quis se manifestar naquele lugar. Você fez o que com a manifestação naquele lugar? Aí ele ficou mais tempo, bebendo a teologia, bebendo a teologia. Ele trabalhava nessa área de aconselhamento. E ele viu que as relações das meninas eram muito possessivas, muito dependência emocional. Ele foi e falou, eu queria fazer aconselhamento com as meninas, para tentar dar uma aliviada no relacionamento. Sabe o que ela disse? Não faça isso que você vai derrubar 8 anos de teologia. Você vai fazer um desserviço dentro da igreja. Isso que ela falou para ele. Você vai fazer um desserviço. Se você entrar com a palavra, se você entrar com a verdade, você vai fazer um desserviço com a minha teologia, com a minha igreja. Se decepcionou e voltou. Se decepcionou e voltou para casa do pai. Nossa, e é muito real, né? Porque isso acontece mesmo. Ah, engasguei. Foi tão forte essa que deu até uma engasgada. E aqui, seguindo ainda Judas, agora ele deixou algumas dicas para nós de como fazer para a gente não ser enganado com tudo isso. E aqui do 20 ao 21, Judas vai ensinar para a gente. Precisamos crescer na santificação. Primeiro ponto. Segundo ponto. Precisamos orar em sintonia com o Espírito. Sim. Terceiro ponto. Precisamos cultivar o amor por Deus por meio da obediência aos seus mandamentos na esperança da sua vinda. E agora aqui, ó, 3 pontos para nós, que nós precisamos desses 3 pontos na caminhada. Agora, para como lidar com as pessoas. Aqui, esses 3 pontos é para nós. Crescer na santificação, orar em sintonia com o Espírito e cultivar o amor de Deus, o amor por Deus por meio da obediência aos seus mandamentos na esperança da sua vinda. E agora, os crentes precisam ser compassivos para com os que espiritualmente são carentes. Então, aqui, primeiro ponto, Judas vai dizer, devemos ser compassivos com os duvidosos. Eles estão em dúvidas e nós estamos aqui para os auxiliar, tirando a dúvida deles, que é o que a gente está fazendo aqui, né, pastor? Em segundo, devemos ser compassivos com os dependurados, que são aqueles que estão em cima do muro, né? Também, eu acho aqui. Em terceiro, nós devemos ser compassivos com os desenrolados, mostrando temor a Deus. Então, a gente tem aqui essa abordagem em Judas, que é riquíssima para a gente. Você que está ouvindo, vem em casa, leia, preste atenção. Judas está mostrando que Deus é um Deus justo que virá. Ele já colocou o diabo na sua sentença, o diabo já tem o final dele decretado. Nós sabemos disso, o falso profeta também. Mas nós precisamos entender que vidas estão em jogo. Então, sempre que nós criticamos a homossexualidade, né, nós estamos aqui mostrando para as pessoas uma outra realidade, é porque nós sabemos o quanto a homossexualidade em si, a prática da homossexualidade e a vida gay é nociva. Não adianta as pessoas criarem uma fábula. Só dá para criar uma fábula quando você é milionário e olhe lá. Se você é milionário, tem dinheiro para você fazer o que for e curtir a vida como Rick e Martin, talvez você crie uma fábula. Mas agora, para você pobre, para você simples, para você fora do padrão, para você que é fora do peso, para você que, enfim, é magro demais, para você que é afeminado demais, para você que é travesti demais, para você que é tudo demais, meu filho, entenda que para você o chão da vida vai ser bem duro, a realidade vai bater, a tristeza, a solidão irá bater na sua porta. E você vai ver que a gente está falando de uma experiência vivida que a gente não encontrou. Nós estamos dizendo de experiência. Estou mostrando o texto. A Escritura já mostrou tudo para a gente. Mas a gente precisa, muitas das vezes, dizer, ah, não, eu vou viver isso, eu vou passar por isso. E eu vejo também, pastor, muita mãe sofrendo. Muitas familiares que estão aí
pastor, não tem o que a gente fazer. Eles mandam para a gente mensagens reais, querendo saber como lidar com a situação. Mas, pastor, se Deus não convencer o pecador do pecado, nada do que façamos irá conseguir convencer o pecador. E uma vez que Deus converte o coração do pecador, aí nós entramos em ação. Exatamente. Aí que a Aí gente... Aí a gente entra em ação, no discipulado, conversando, tratando eles, puxamos a orelha deles, estamos dizendo aí até quando vai continuar, enfim, mas estamos caminhando juntos. Quantos aconselhamentos, né, pastor? A gente não faz repetidas vezes com as mesmas pessoas pelos mesmos erros. Mas a gente está Sim. disposto, como pastores, a andar e como pastores a aconselhar. Mas nós podemos fazer isso uma vez que a pessoa já se converteu. Então, o que nós precisamos é realmente falar para você, pai e mãe, é que Deus precisa intervir e você precisa ter a compreensão que o seu filho pode ter uma vida frutífera, pode ter uma boa vida em si, Deus entrando no coração dele. Caso contrário, aí ele vai ter que viver a experiência dele. Pode ser experiência traumática, pode ser uma experiência triste, pode ser a experiência dele. E não tem muito o que fazer aqui. E pode até ser uma experiência, entre aspas, satisfatória dentro da convicção dele, dentro da ideologia dele, daquilo que ele conhece. Mas ao final de tudo. Sim. E é esse o final de tudo que é a grande questão. Porque se você, no final de tudo, tirou tudo, porque no pensamento liberal que ele está partindo, numa época do iluminismo, onde tudo que é transcendente, ele é tirado de jogo, porque o pensamento liberal é tirar tudo que transcende. Então, trazer tudo para o campo dessa razão, né? Então, se você está tirando o final, porque na época iluminista do século XVII, XVIII, XIX, em si, quando você percebe aqui, eles não estão nem preocupados com a morte, porque para eles a morte muitas das vezes nem existe. Então, muitas pessoas, não existe, né, a continuação da vida. Então, esse é o problema, porque nós que acreditamos na continuação da vida, que nós estamos num corpo, mas somos nós temos um pedaço imaterial, que nós chamamos de alma e espírito, quando a gente entende que essa parte, ela precisa agora prestar conta dos seus atos, que é a nossa intenção, aí a gente precisa realmente ter esse temor no coração. E foi esse temor que mais me fez entrar em conflito. Por que eu deixei a homossexualidade e a transexualidade? Eu deixei porque a fé falou mais alto no meu coração. Porque eu entendi que eu precisava de uma resposta para o que era a vida. Só quem me respondeu melhor o que é a vida foi o cristianismo. Não foi nenhum outro lugar, não foi o marxismo. Eu leio Marx, não foi o marxismo, não foi Freud, eu leio psicanálise, não foi Lacan, não foi nada disso que me mostrou. Nenhum desses lugares eu consegui melhor entender quem eu era, de onde eu vim, para onde eu for. Então, o cristianismo mostrou para mim uma certeza de eternidade, que é tudo que eu sempre desejei. Eu não quero morrer, eu quero viver para sempre. Nenhum desses pensamentos, nenhuma dessas correntes, por exemplo, a psicologia, por exemplo, eu costumo falar, né? A psicologia, ela não trabalha dentro da perspectiva que o homem precisa de redenção. Então, ela é limitada, completamente incompleta, completamente aleijada. Toda ciência que não considera o homem como pecador e que precisa de redenção, ela vai te trazer, ao final, um cansaço, um enfado, uma decepção, uma frustração. Não adianta, por mais que você busque, se você não compreender que o homem precisa de redenção, que ele é pecador, precisa de um salvador, você vai se frustrar. E a redenção não tem como partir do homem próprio. E a redenção só pode vir de algo que transcende você, algo que é de fora de você. Então, por isso, quando a pessoa busca redenção no sexo, redenção no dinheiro, redenção em qualquer outro lugar, ela vai ser incompleta. Por quê? Isso vai satisfazer você só as suas emoções e o seu corpo, mas a sua parte imaterial, ela não pode ser satisfeita com aquilo que não é eterno. Nós precisamos daquilo que é eterno. A nossa natureza espiritual precisa do que é transcendente. E é por isso que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar a redenção, senão naquilo que transcende. Então, isso é muito, muito interessante. Por isso, pastor,
que a gente entende que não tem como, através das escrituras, a gente tentar justificar a homossexualidade, não dá. Na psicologia, psicanálise, que seja, até psicanálise não, porque Freud sentou o chinelo, mas em outros lugares você até consegue, talvez, tentar uma justificativa. E aqui o nosso discurso não é um discurso de ódio. O nosso Sim, discurso é simplesmente mostrando para as pessoas um outro ponto de vista. E o nosso ponto de vista é um ponto de vista um pouco mais sério. Vamos dizer fundamentalista? Não, o nosso ponto de vista é um ponto de vista mais marcado por uma justiça que talvez a gente não vê nos nossos dias. A gente é tão acostumado com a injustiça que a gente acha que tudo será injustiça. Então, quando eu penso aqui, se não existe uma finalidade, um Deus acima de todas as coisas, se não existe justiça, não há necessidade de você ser altruísta. É melhor você ser um genocida mesmo. Porque do que adianta? Seja um genocida, não há sentido na vida, né? O único sentido que existe é esse sentido de você viver por você, para você, todo o tempo. exatamente. E essa liberdade que eles querem, que eles proclamam, essa liberdade absoluta, ela é completamente desmoderada, porque ela não considera a consciência do outro, não considera o sentimento do outro, não considera a si e nem considera o outro. Então, ela se priva, a pessoa diz que não aceita a fé cristã porque vai se privar, né, da sua identidade, não vai se permitir, mas se esquece que Deus fez isso por nós. Se privou da presença do Filho por nós. Se ofereceu por nós, nos serviu, mas as pessoas elas não estão dispostas para sacrifício. Elas não estão dispostas a se encontrar. Elas querem tudo instantâneo, tudo leve, tudo indolor e tudo rápido. Não é assim. Às vezes as pessoas vêm procurar para aconselhamento e passam, eu já estou há 1 ano buscando a Deus e eu não consigo ter alívio. Passou 15 anos na imundícia, na imoralidade, e quer que Deus trate em 1 ano. Então, tu ainda nem sangrou, Nem doeu, né? ainda nem doeu, mas é esse mesmo. Pastor, Diga, quer falar? E essa questão do sangramento, realmente, né? A pessoa ainda não sentiu ainda a dor no corpo de se esmurrar ao ponto de dizer, não, eu não vou viver essa realidade, porque, pastor, é só racionalizar, né, um pouco. É só a pessoa olhar para trás, mas é um domínio nas suas emoções, é um domínio tão profundo que ela tem de buscar redenção. É simples, o pessoal que está ouvindo a gente, só Jesus pode nos redimir. E quando ele nos redime por inteiro. Então, ele redime também a nossa carência afetiva. Eu entendo que há pessoas que dizem que, mas eu não consigo ficar, não me sinto bem sozinho. Mas enquanto você não for completo em você, provavelmente você não vai ser completo em ninguém. Porque você precisa ser completo em Jesus para que você debruce sobre o outro. Relacionamento não é egoísmo. Só que a nossa mentalidade é muito egoísta por conta da pornografia, por conta da masturbação, por conta do sexo desvairado. Então é uma mentalidade muito egoísta. Até o olhar para uma mulher, né, pastor? E aqui o que o senhor fala, eu sempre ouço. Olha lá, gente. Olha eu aí, ó. Prestem atenção nisso que eu vou dizer aqui, que isso daqui é xerecanta. Porque todo mundo sabe a condição. Claro, eu fui transexual, fiz a mudança de sexo e tal. E hoje eu lido com o meu corpo a partir do meu passado. Sou triste pelo que eu vivi? Não, sou feliz em Deus porque ele me encontrou assim. Mas Deus sempre fala que vai me levar ao casamento. E quando eu ouço que Deus... Há 2 anos que eu te conheci, já tinha falado sobre isso. E quando eu falo que Deus vai me levar ao casamento, por mim eu não casaria. Mas quando eu ouço que Deus vai me levar ao casamento, eu ouço porque ele quer me amadurar. Ele quer me amadurecer. Ele quer desenvolver hombridade em mim, que o casamento é capaz de fazer isso. Então, ele quer me dar um ponto maior, ele quer aumentar a minha responsabilidade e a minha hombridade. Não que eu não seja, mas ele quer me colocar numa função diferente. Ele quer fazer eu sentir coisas que eu nunca senti e ser homem como eu nunca fui nessa questão. Então, eu acho super válido. Eu poderia dizer que não. Não tem nada aqui que me movimente a pensar, não, eu vou. Mas quando eu olho para mim, eu falo, não, eu estou bem comigo. Mas quando eu olho para a vontade de Deus,
Eu digo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E aí as pessoas vão problematizar, porque elas acham que o sexo tem a ver só com a genital e tal, enfim, toda aquela coisa. E eu sempre digo para as pessoas, gente, quantas pessoas que são cadeirantes encontram alguém, são felizes. Eu acho que a gente tem uma mentalidade muito limitada e não consegue enxergar além de todas as coisas. É porque a sexualidade virou um ídolo. O centro da vida das pessoas é a sexualidade, é o prazer. Então, elas não conseguem se ver fora, elas são completamente desbussoladas fora da sexualidade, fora do prazer. Não conseguem ver realização fora da questão sexual. E Deus quer refletir a sua glória através de você. Ele está preocupado com o teu corpo? É o teu corpo que vai ser o impedimento? É a tua limitação? É na limitação, é na tua fraqueza que ele vai aperfeiçoar o poder e manifestar a glória dele. Isso. Sim. E Só eu creio, Deus. pastor. Claro que E eu, tem que crer mesmo. e eu creio em coisas muito doidas. Eu creio, pastor, em coisa doida. E o Deus que tu serve é normal? Não. Então tu tem que crer. E eu falo assim, pastor, eu tenho tanta fé para acreditar em coisas assim absurdas. Eu não posso gerar filho, mas eu sei que se Deus quiser, eu gero filho. Eu sei que se ele Claro. quiser, ele envergonha a ciência. Eu creio que se Deus quiser, ele faz o que ele quiser com a minha vida. Quantas histórias de homens impotentes e mulheres inférteis geraram na Bíblia? Várias. Uma leva. Então, pastor, mas são essas fés que nos movem. O problema é que a gente olha muito para trás e não olha para frente. E olhar para frente é o que faz com que a nossa vida tenha ânimo, tenha movimento, tenha fé. É olhar para as coisas que não existem, trazer à existência o não existente. A vida do cristão sem fé. Mas a gente vive uma geração incrédula, que é incapaz de viver a fé e crer. Porque é incrédulo. A gente está com os nossos ambientes eclesiásticos cheios de incredulidade. E se Deus já te falou que vai te levar ao casamento, ele já te deu a fé e a capacitação para acreditar. E eu tô aqui esperando no momento certo, né? A varoa chegar na hora que a varoa disser para mim que vamos, eu falo para ela, minha filha, o que eu tenho para você é o meu coração, é o meu Senhor e a eternidade. Você decide, vamos embora, meu coração é seu, meu Senhor é seu, e a eternidade a gente vai desfrutar junto da glória do nosso Pai. Então, aqui, pastor, estamos dentro. Sabe? Então, são coisas que as pessoas têm dificuldade, pastor. Dificuldade, a mente muito fechada, muito limitada a pequenas possibilidades. E eu olho, né? Eu convivo com meu amigo casado, eu vejo o amor dele e a esposa. Então as pessoas até julgam e criticam, né? Mandam mensagem pro meu amigo, mas eu sei o quanto ele ama a esposa, como é lindo aquele amor. Quem diria, né? Quem diria, né? As pessoas pensam, mas eu vejo como ama e sem fingimento, sem falsidade. Falsidade a gente deixa pro mundo gay. No mundo gay existe muita falsidade. Aqui a gente traz mais realidade, porque a gente não tá afim de ser falso. A gente tá afim de ser real. Joga real. Qual é a real? A real é que eu amo, a real é que eu sou feliz, a real que me completa, a real é que me faz bem, a real que eu tenho uma família, a real que Deus mudou a minha história, a real que é lindo viver isso. O evangelho é tremendo em si, vale a pena viver essa realidade. E Deus seja louvado sempre. E aqui eu vou usar Judas para o nosso final, que diz: o Deus que é completamente capaz de guardar os seus até que se una a ele em glória, é digno de todo louvor e majestade por meio de Cristo. Amém. Amém, amém. Amém. Glória. Essa doxa dele é lindo e eu vou ler ela para a gente inteirinha. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus e nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, majestade, poder, autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Rei. Quem já viveu, quem tem vivido liberdade como você tem vivido, sabe exatamente o que é escravidão.
Quem nunca experimentou liberdade não sabe conceituar o que é escravidão. Sim. Não sabe, você só vai conseguir conceituar o que é prisão quando você experimenta a liberdade. A mesma coisa eu falo sobre a eternidade. Eu não me permito mais a prazeres temporários, passageiros, porque eu fui tocado, experimentei a eternidade, a transcendência. Então não dá mais, é pequeno demais. Eu costumo dizer que o passageiro e o mundo não me merecem, porque eu sou um ser espiritual e eu sou um embaixador de Cristo, eu sou um profeta do Senhor nessa terra. Então nada me atrai a não ser a presença do meu Senhor. Aleluia! Nada me Mas, satisfaz. pastor, que maravilha! E é essa gratidão que a gente tem na caminhada de encontrar irmãos que nos encorajam, irmãos que nos estão jogando para a eternidade. Olha para o alto, da onde vem o seu socorro, olha para o Senhor. Vamos olhar esse lugar fixo, porque é fácil a gente viver, é fácil a gente viver essa nova realidade quando Deus fez com que o nosso coração nascesse de novo. Então, os nossos olhos estão hoje fixos, não nas mentiras do nosso prazer, mas na verdade Sim. eterna do nosso Rei. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Pai. Ele é a majestade sentada no trono, Deus Criador do universo, que decidiu se revelar a nós. Oh, infinita graça, bondade, como a gente vai poder mensurar essa grandeza e essa tamanha bondade para conosco que não merecíamos, mas fomos agraciados. Benditos somos nós por sermos agraciados. Bem-aventurados somos nós por essa infinita bondade e graça do nosso Deus. E aqui não há mágica, não há nada. A obediência aos seus mandamentos por amor e infinita gratidão. E que não são penosos. Que a palavra fala que os seus mandamentos não são penosos. Porque a pessoa acha que é um peso, né? Deixar a homossexualidade para ser cristão é um peso. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando você entende o seu amor, recebe a sua graça, a capacitação, é como a palavra diz, o verbo se fez carne e E habitou habitou entre entre nós. nós. E, pastor, só é pesado, a gente entende que só há esse peso quando a gente entende que as pessoas têm eles tomam uma decisão e não são convertidos. Quem nasceu de novo tem prazer. E agora aqueles que decidem ir para a igreja estão no fardo da sua decisão, talvez uma decisão momentânea daquele momento, mas não houve a regeneração. Quando nós somos regenerados, somos eleitos, escolhidos, nação santa, povo eleito de Deus, pastor, que prazer nós temos em nos guardar para o nosso noivo. Porque somos noivos ainda, não somos esposa. Somos Sim. noivos, ainda teremos a nossa núpcia, ainda teremos o nosso casamento. Só que a gente precisa entrar no casamento com as reservas. Precisamos ter a reserva. E essa reserva é a paixão que arde dentro do nosso coração, dia após dia, hora após hora, pelo nosso amado. É esse amor e esse amor. Quando nós amamos, nós não queremos trair. Quando nós amamos, nós somos fiéis, fiéis até a morte. É muito bom ser comprometido com esse amor. Eu lembro que eu estava com mais ou menos 6 meses de convertido e tinha um rapaz que me paquerava demais, né? Eu mesmo com o namorado, ele me paquerava bastante. Aí eu me converti, ele não sabia que eu havia me convertido e ligou para mim. Tá, mora em outra cidade, ele me ligou. Aí ele disse, deu mal cantado, né? Aí eu falei assim, eu conheci um homem lindo, rico, fiel, está do meu lado o tempo todo, mesmo que eu venha trair, ele permanece fiel a mim, se sacrifica, é capaz de morrer por mim. Quem é esse homem? Onde encontrou esse homem, me diz. Eu falei, Jesus de Nazaré. Ele me ligou o telefone, nunca mais me procurou. Isso é. Satisfeito. Jesus, olha, quando eu tive a revelação do Jesus homem, isso para mim foi tremendo, olha, tremendo. Quando eu estava com 2 anos e meio de convertido, eu dizia para mim, Senhor, tu sabe que eu não vim para ti porque eu estava frustrado por ser gay e nem feliz com o relacionamento. Eu vim por causa do amor de um homem que quase que ia morrer e eu fiz um voto de entregar minha vida para ti, mesmo sendo infeliz. Eu acreditava na minha infelicidade, eu acreditava que ia ser infeliz, porque eu estava me anulando. Então, 2 anos e meio andando com Cristo, eu disse para ele, olha, eu ainda tenho atração por homem, eu nasci homossexual, não tem jeito.
Ele falou, você acha que você nasceu mesmo homem? Nasceu homossexual? Eu disse, eu acho. Me levou para João capítulo 3 e disse lá, a conversa de Nicodemos com Jesus. Queria entender, viu aquela conversa mole, né? Assim, tu realmente, eu nunca vi ninguém fazer o que tu faz, tu faz tudo da parte de Deus e tal. Você quer saber o quê? O que eu faço para herdar, para compreender o reino de Deus? Ele disse, nasça de novo. Mas como que eu posso já adulto voltar para o ventre da minha mãe? Nasça do Espírito da Palavra. Naquele dia, eu me converti ao Jesus homem, ao Cristo vivo. Ele disse, nasça de novo, nasça a partir de mim. Nasça da palavra, e eu sou a palavra, nasça do Espírito e nasça a partir de mim. Eu vou ser o seu homem a partir de agora. Eu vou chegar na profundidade do teu íntimo que nenhum homem chegou ou poderia chegar. Eu vou te ensinar o que é ser amado por um homem e o que é amar um homem, e que sou eu. Desse jeito falou para mim. Comece a me olhar. E isso não quer dizer... Esse amor pelo Jesus homem que pisou nessa terra. O vivo, o verbo encarnado. Eu comecei a perceber o Jesus homem. E eu disse, meu Deus, eu procurava era isso. E está nele. Eu procurava satisfação, aceitação, plenitude. Está nele. E ele é vivo, eu estou nele, ele está em mim. Cristo em mim, eu quero essa glória. Foi muito mais leve a partir de então. Nossa, e faz toda a diferença, né, pastor? Faz toda a diferença. E as pessoas acham que tudo isso é muito mágico, né, pastor? Mas as pessoas não veem os processos, né? O quanto que é um processo, o quanto que a gente vai vivendo isso gradativamente, mas o quanto que é uma disposição no nosso coração para continuar a viver isso. Viver essas experiências, provar. Então a gente sabe que é de fé em fé, de glória em glória, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia até se tornar dia perfeito. Essa é a vereda do justo. Então é uma caminhada contínua em busca de cada dia mais atingir a aurora. E se for mágico, não valoriza. Se for mágico, não ia valorizar. Tem que ser sacrificial, tem que ser um culto racional, consciente, poder dar valor. Eu olho para trás, eu dou valor pelo que eu passei. Eu dou valor pelo que Cristo passou comigo. Eu dou valor pelas noites, pelo dia que Deus, o próprio Espírito, me carregou sozinho, porque eu não tinha nenhuma capacidade. Então eu valorizo o meu processo, as minhas dores, eu valorizo as minhas renúncias. Hoje, eu estou numa situação mais confortável, mais plena. Hoje eu tenho outros desafios. Eu continuo sendo desafiado. Eu continuo sendo desafiado. Mas eu valorizo todos os meus primeiros passos. Para que nunca eu viva a palavra. Lembra-te do dia em que você caiu. Eu não preciso cair. Eu não preciso voltar ao vômito. Eu não preciso me voltar como uma porca se voltar a se revolver numa maçã. Por que eu tenho que passar por isso? Não. Não, porque eu valorizo, o meu culto é racional, é diário, ele é consciente, ele começa aqui, ó. Começa aqui, porque Cristo me deu a mente dele e eu desenvolvi a mentalidade do Espírito, a mentalidade de reino, e essa mentalidade que hoje me comanda, que me direciona e que me centraliza e que me aponta para as promessas. Glória a Deus. Eu me firme nas promessas. Eu olho o passado como testemunho. Pelo que Deus fez por mim, que eu não tinha. Eu olho para trás e digo, como que eu consegui? Eu digo, não foi eu que consegui. Foi o Cristo que conseguiu por mim. Então, hoje eu valorizo cada dia, cada mês do meu processo, cada ano do meu processo. E estou disposto, em Deus, a viver o desafio que Ele tem para mim, porque eu continuo sendo desafiado. Porque Deus é insaciável. Quanto mais você dá, mais Ele quer. É verdade. Quanto mais você se rende, quanto mais você dá, mais Ele quer. Ele nunca está conformado. Então, cuidado até com a tua oração. E a gente tem umas orações, né, que a gente faz de Senhor, toma a minha vida é tua, né? Nossa. Será? Eu não faço oração. Tem orações que são... Nós vamos abrir para pergunta, nós vamos encerrar aqui. Vamos abrir para pergunta, vai? Vamos ver se dá, Vamos ver se dá. Se não vai travar.
Se travar, o pessoal sabe que a gente já está dando boa noite para vocês. Pastor, muito obrigado. O senhor é fantástico. Muito bom ser teu amigo, caminhar contigo na vida, em fé. É bom ouvir seus conselhos, ouvir as suas ministrações. Tu é um homem muito varonil, e isso é inexplicável, a gente sabe. Tu é um paizão, um homem de fé, um pastorzaço. Então, a gente tem muito que aprender contigo mesmo, e a gente está aqui baixando a cabeça para ouvir aquilo que o senhor tem vivido, e Deus é muito bom. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Vamos lá, vamos ver se tem pergunta. Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp, deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta aqui. Estou aqui conectado. Eu vou abrir aqui. Eu estou aqui conectado no Eu WhatsApp. salvei o vídeo de qualquer jeito, parece que ali, só para poder guardar para depois. Mas agora ele vai direto para o IGTV, né? Agora vai para o IGTV, mas aí eu vou ter que ver como colocar depois. Aí por Projeto baixo, né? disse que live, a Gabi Galvão também. Como falar de homossexualidade sem gerar discórdia? Eu acho que não precisa falar de homossexualidade. Fala da vida, fala de Cristo, fala de amor, fala de tudo isso. Porque você não precisa dizer para o homossexual que ele está em pecado, porque ele já sabe que é pelas consequências. Fala da graça, fala do amor. Não precisa reafirmar algo que a pessoa já vive, né? Fala e o cara está dizendo aqui da homossexualidade vinda por um abuso. Eu acredito que o responsável pelo abuso, ele tem a sua responsabilidade, vai prestar conta diante de Deus. Mas o que eu faço depois com os meus sentimentos é responsabilidade minha. Ainda que você foi abusado, você não teve culpa, mas o que você faz com o seu sentimento depois disso, aí é responsabilidade sua. Então você precisa buscar em Deus, entender em Deus que o seu sentimento, ele é um sentimento pecaminoso, se você gostou. Você não tem culpa, mas é um sentimento pecaminoso, você tem responsabilidade. Exatamente. Eu fazia isso, Robert. Eu culpava os meus pais pelo abandono, pela rejeição e pelos abusos. Até quando eu li João capítulo 9, quando Jesus fala com os discípulos, passando e olham o cego de nascença. O que ele fez para que nascesse cego? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Jesus falou, olha, vamos encerrar essa conversa aqui. Vamos deixar o passado lá. Não era para acontecer. Mas já que aconteceu, isso agora é para a glória de Deus. Olha, eu me resolvi com o meu passado, com os meus pais, e eu comecei a olhar para frente. Deus falou para mim, Carlos, não estava nos meus planos a homossexualidade. Não era para acontecer, mas já que aconteceu, não fique refém. Projete isso para frente e me glorifica. E te exalta, e de pé, e dá glória a Deus e aleluia. E vai-se embora. E por quê? Para se manifestar a glória de Deus. E esse é um dos textos que eu mais curto também, né? Eu ouço muito ele. É um texto que eu já preguei ele várias vezes, eu sempre cito ele, porque realmente as pessoas não entendem o que está acontecendo ali, Deus está se manifestando. E aqui tem um irmão que perguntou quanto tempo que eu me converti, tem 6 anos e meio, vai fazer 7 anos que eu sou convertido, estou aí nessa caminhada, tem pouco tempo, sou um bebezinho na fé, né? Mas estamos aí caminhando. Pastor Kennedy já está aí a uma caminhada. Só casado tem 14 anos, né, pastor? Isso. Agora eu vou fazer 14 anos, sou novo homem há quase... Agora em junho vai fazer 19 anos. 19, casado as pessoas estão dizendo ali, pastor, como ajudar pessoas que não querem saber? Gente, a pessoa não quer saber, deixa Deus ser Deus. O problema é que a gente quer ser Deus na vida da pessoa. Esse papel do Espírito Santo não é nosso. O nosso papel é pós-convencimento do Espírito. Robert, não sou de Brasília, sou de São Paulo. Não dá nem para ajudar aquele que vem nos procurar dizendo que quer ajuda, mas que não nasceu de novo. Ninguém está para ajudar. Que dirá aquele que não quer? Não é? A irmã perguntou se eu sou de Brasília. Eu sou de São Paulo, mas moro em Brasília. Hoje moro em Águas Claras. Pastor, as pessoas, quando elas entendem... E aqui eu vou fazer um corte rapidinho, né? Pode ser... As pessoas não entendem. Por exemplo, eu tenho uma visão de fé... Eu sou reformado de visão de fé, é o que eu mais curto, né? Eu me debrucei sobre isso e tal, e é onde eu tenho maiores referências. E eu entendo que Deus vai converter o coração humano, Deus vai fazer ação. Então eu não fico me martirizando com a conversão dos outros, porque Deus irá fazer isso no seu momento oportuno.
No momento oportuno, Deus vai chamar os eleitos. O Senhor não disse que o cara veio e falou para o Senhor naquele dia, a mensagem no coração, abriu o coração dele. Deus não trouxe ele e não mandou ele para a eternidade para viver em Deus salvo. Então, isso é eleição. Deus elegeu ele, foi ali, converteu e ele acabou. Os eleitos de Deus serão salvos. Quem são os eleitos de Deus? Nós não sabemos, mas pregamos para todo mundo para que todas as pessoas cheguem à compreensão. Eu tenho 3 anos que voltei para Cristo, vivi 15 anos na homossexualidade. Sempre caí na masturbação e me sinto muito culpado. Parece que Deus está me livrando e muita coisa vem à tona. Cara, é aconselhamento. Se você quiser mandar mensagem no Instagram, a gente responde depois. Eu também estou disposto. Aconselho você pessoalmente, aconselho você via internet. A gente precisa entender os gatilhos aí. E você precisa entender que a pornografia, a masturbação, é um egoísmo. Simplesmente que o seu corpo quer satisfazer você a partir de você mesmo. Você ainda está com você no centro. Tira você do centro, para de querer os seus prazeres, as suas vontades, né? Para de querer colocar o seu prazer em primeiro lugar. A gente só vive isso, né? De colocar os nossos prazeres no lugar quando a gente é solteiro e a gente não está fazendo para o Senhor. O solteiro precisa trabalhar para Deus. Isso é uma responsabilidade do solteiro. O solteiro precisa se queimar na obra de Deus. Só assim a gente consegue colocar a nossa força em outro lugar, né? O nosso desejo a gente consegue queimar. Porque agora você ser solteiro e ficar dentro de casa, não trabalhar, não se colocar na obra, não fazer tantas coisas, vai fazer de você realmente uma pessoa mais propensa a certos tipos de situação. Eu entendo, já vivi, tive problemas, dificuldades. Pastor Kenny, as recaídas têm fim? Como? As recaídas têm fim? Claro que tem que ter. Você acha que eu estou casado há quase 14 anos, ainda caio? Não justifica. Uma criança, ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar com as duas pernas, depois ela não cai mais, a não ser que ela seja descuidada, que ela não observe o terreno que ela está andando. A não ser que ela não... Porque eu me planejo para não pecar. Eu me planejo para não errar. Porque tem gente que se planeja para pecar. Tem gente que se planeja para se lambuzar. Eu não, eu sou todo planejado para não pecar, para não errar. Então, não justifica mais um homem casado há quase 14 anos, um novo homem há quase 19 anos, pai de família, pastor, com ser nessa área, ainda tem recaída. Alguma coisa está errada, alguma coisa está desencontrada. Eu saí da presença, eu saí da palavra, eu comecei a andar sozinho. E aí é queda, claro. Cristo deixar de ser o centro, se Cristo deixar de ser o centro da minha vida, é queda certa. Não existe queda. Não existe queda se você está em Cristo. Alguma coisa ainda está na sua dependência, ainda está alguma coisa na sua autossuficiência, porque não justifica, depois de um tempo, não justifica mais esse tipo de queda. E aqui a gente... Pastor, e o melhor texto que eu acho que é o texto que eu mais trato, depois que esse texto veio para o meu coração, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu tive dificuldades, né, na caminhada por conta da testosterona. Eu, por ter sido transexual, tive que fazer uma bomba de testosterona para eu poder mudar o meu corpo de novo para o masculino, e era algo que eu nunca tinha vivido. Então, a química do meu corpo me fez muito mal. Eu fiquei como se eu estivesse na puberdade de novo, depois de crente antigo. Crente antigo, não, mas caminhando. Então, aquilo ali para mim foi muito diferente, porque mexeu com a química do meu corpo. E aqui, nesse período que eu tive dificuldade, via pornografia, via masturbação, tinha esse problema comigo. Eu descobri uma coisa nessa caminhada que foi sensacional. Eu descobri depois, parei de tomar o hormônio, porque eu entendi que ele era problemático, 0 hormônio, voltei de novo a ficar de boa na minha, enfim. Mas eu descobri que é fácil para as pessoas confessarem os pecados e suas quedas. É fácil as pessoas chegarem para a gente, que é conselheiro, e dizer que pecou para que tenha consciência limpa. Mas o que é difícil para as pessoas fazerem é se sujeitarem a Deus, resistir ao diabo, é chegar perto de Deus
limpar as mãos pecadoras e é purificar o coração, reconhecendo a sua miséria, chorando, lamentando e fazer com que o seu riso se transforme em pranto e vocês se humilhem em tristeza e humilhem-se diante de Deus. Falar para os homens, as pessoas conseguem. Mas agora se colocar diante de Deus e se quebrantar de verdade, as pessoas têm dificuldade. Só Deus pode mudar o cativeiro dessas pessoas. E eu vivi esse cativeiro e entendi que quando eu falava para as pessoas, a minha consciência ficava limpa. Mas o meu problema não era a confissão, o meu problema era com Deus. Enquanto eu não resolvesse com Ele, nada mudaria. Nada mudaria. Então eu tive que ir para a guerra, era com Deus e não com o meu conselheiro. Porque o meu conselheiro tira o peso da minha consciência. Mas com Deus, eu estou ali lidando com o eterno. Porque o pecado quer me afastar de perto dele. E agora eu vou ali com o pecado no coração, pronto a guerrear para que o arrependimento venha. Sujeição a Deus. Se sujeite a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe caminhada sem humilhação. Se querem caminhar, não querem se humilhar, não querem clamar na presença de Deus. Às vezes tu vem confessar pecado para mim, eu digo assim, você está vindo arrependido, de fato, porque se você não estiver de fato arrependido, você não vai experimentar os benefícios do perdão. Se for só sentimental, se for só emocional, você não vai ter a resposta de Deus espiritual, a dádiva que é, os benefícios que é o verdadeiro arrependimento. Eu digo, olha, seja um cristão arrependido e não antes se arrependendo. Você quer ser um cristão arrependido com relação a esse pecado? Seja um cristão arrependido e não viva se arrependendo. E aqui é literalmente, pastor, aquilo que o Velho Testamento diz de colocar pano de saco de cinza. É uma humilhação tão profunda, precisa ser tão profunda. E não adianta, às vezes, a gente pensar que é um minuto, um momento ou não. Eu conheci gente que o pecado foi tão caro que demorou anos. Passou anos sem sentir a presença de Deus. Teve que se quebrantar anos, pastor. Porque no começo da caminhada é simples. Porque o Espírito nos impulsiona. Mas depois que você é crente e está na caminhada, você vai brincar com o pecado para você voltar e sentir, viver realmente aquilo tudo de novo. É muito duro. Por isso que a gente fala, não brinca com o pecado, não se entrega para o pecado. O pecado mata, o pecado é sério, o pecado é grave, mas a gente tira a gravidade do pecado. Aqui, ó, como foi comigo? Olha, ela está dizendo, chorei por muitos anos o meu pecado. Isso é um fato. Tem pecados que vai ficar na nossa vida que durante muitos anos a gente vai remoer ele, porque ele é muito doloroso. Fora as consequências, né, pastor? Fora as consequências que ele trará. Então, a gente diz, não brinque com o pecado. O pecado é muito profundo. A gente acha que o pecado, né? A gente domina o pecado. Aquelas pessoas que acreditam que dominam o pecado já estão escravizadas e nem sabem. Completamente. O próprio Davi falou, enquanto ele escondeu o seu pecado, encobriu o seu pecado, os ossos dele secaram. O que é osso seco? É morte. Morte total. Morte sem sentir a presença, o toque leve de Deus. Não consegue perceber. Então, querido, é isso mesmo. Nós vamos encerrar. Tem mais alguma pergunta aí? Eu agradeço. Nada. Amo eu a lhe sua fiz o convite, você prontamente aceitou, eu fiquei tão feliz. Para a Márcia, minha esposa, olha, o Robert aceitou, nós vamos fazer, que eu sei que a tua agenda também é cheia, porque faz muitas lives. Eu faço apenas uma por semana, só as segundas-feiras. E você aceitou prontamente. Eu estou muito feliz por esse nosso reencontro, por esse nosso bate-papo. Eu creio que nós somos instrumento de Deus para muitas pessoas que estão com o coração aberto, querendo retomar a sua fé, querendo caminhar em Cristo Jesus, porque a caminhada fora dele é limitada, é incompleta, você vai se frustrar. Mas nele sim, você pode, porque nele há verdade, há abundância, não há possibilidade de fracasso, de derrota, de frustração, porque ele é completo. Sim. Vamos então, pastor, para a gente encerrar, para a gente agradecer ao nosso Deus, as pessoas que ficaram com a gente até agora, pessoas queridas, pessoas que estão sempre com a gente acompanhando, seguidores aí,
irmãos em Cristo Sim. fiéis que estão com a gente está junto, não se desespere, nós venceremos, né? Em Cristo venceremos. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa live, te agradeço pela vida do pastor Carlos, Kenny, Senhor, te agradeço pela oportunidade de tê-lo conhecido, te agradeço, ó Deus, por esse amor e carinho que nós temos um pelos outros. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que esteve conosco, visite, Senhor, neste momento, nas necessidades, nas suas fragilidades, ó Deus, nas suas debilidades, na sua construção pessoal, que eles sejam cheios da tua presença, doce Espírito. Queremos que eles provem a verdadeira liberdade e que encontrem no Senhor o homem da vida deles, assim como o pastor Kenny é o homem que nos satisfaz a nossa carência. O Senhor é tudo aquilo que precisamos. O Senhor é o nosso precisamos. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Um abraço. Até a próxima.